Olá pessoal, eu sou Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB Pesquisa. Estou aqui mais uma vez com vocês para falar um pouco dos resultados da mais nova pesquisa BTG Pactual FSB Pesquisa, que está sendo divulgada nesta segunda-feira, dia 15. Essa é a primeira pesquisa que nós fazemos após o primeiro turno, né? A primeira pesquisa de intenção de voto com vistas ao segundo turno da eleição, que ocorrerá daqui 2 semanas, e ela tem um valor bastante importante porque ela é a primeira pesquisa de intenção de voto para presidente feita depois do início do horário eleitoral do segundo turno, que ocorreu na última sexta-feira. Lembrando que se trata de uma pesquisa telefônica com 2.000 entrevistas, feitas agora neste final de semana, 1.000 entrevistas no sábado, dia 13, e 1.000 entrevistas no domingo, dia 14. Bom, falando primeiro da intenção de voto espontânea, né, onde o nome dos candidatos não é apresentado ao eleitor, a gente teve Jair Bolsonaro com 49% das intenções de voto e Fernando Haddad com 30%. No cenário espontâneo, 20% dos eleitores não souberam ou não quiseram ou disseram que vão votar em branco ou em nulo e, portanto, não citaram nenhum dos dois candidatos. Já na intenção de voto estimulada, a gente tem 51% das intenções de voto para Jair Bolsonaro contra 35% de Fernando Haddad. Eu tenho 14% dos eleitores que não souberam ou não quiseram responder, ou então que afirmaram que não votarão em ninguém, nenhum, ou votarão em branco ou nulo. Isso, em termos de votos válidos, dá uma vantagem de 18 pontos percentuais de Bolsonaro em relação a Haddad. Bolsonaro tem 59% dos votos válidos contra 41% de Fernando Haddad. Em relação à decisão desse eleitor, a gente pergunta para ele se essa decisão de voto ela é definitiva ou se ela ainda pode mudar até o dia da eleição, dia 28 de outubro. No caso de Jair Bolsonaro, 94% dos seus eleitores, das pessoas que declaram intenção de voto nele, 94% dizem que não mudarão mais seu voto até o dia da eleição, enquanto esse percentual para Fernando Haddad é um pouquinho menor, ele é de 89%. Bom, mesmo com apenas 2 nomes em jogo, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, a gente perguntou também se o eleitor poderia votar ou não votaria de jeito nenhum em cada um deles. O potencial de voto, que é a soma de poderia votar, do Jair Bolsonaro, é hoje de 54%, ou seja, ele tem 51% das intenções de voto e outros 3% dos eleitores dizem que poderiam votar nele, mas hoje ainda não o fazem. No caso de Fernando Haddad, esse potencial de voto é de 39%, ou seja, ele tem 35% das intenções de voto e ele tem outros 4% que hoje dizem que poderiam votar em Fernando Haddad. Em contrapartida, as rejeições dos candidatos seguem a proporção inversa. Bolsonaro é rejeitado por 38% dos eleitores, que dizem que não votariam de jeito nenhum nele, enquanto Fernando Haddad é rejeitado por 53% dos entrevistados. Bom, nessa pesquisa a gente traz algumas novidades. Primeiro, a gente perguntou para o eleitor, que declarou voto no Jair Bolsonaro ou no Fernando Haddad, se essa opção dele é porque o candidato é a melhor opção ou se ele tomou essa decisão porque ele quer derrotar o adversário, o outro candidato. No caso dos eleitores de Jair Bolsonaro, 84% declaram que estão votando nele porque ele é a melhor opção, contra apenas 10% que disseram que estão votando em Jair Bolsonaro porque, na verdade, querem derrotar Fernando Haddad. No outro lado, a gente tem 78% dos eleitores de Fernando Haddad dizendo que votam no petista porque ele é a melhor opção, enquanto 15% afirmam que estão votando nele porque querem derrotar Jair Bolsonaro. A gente testou também o potencial apoio de alguns nomes que disputaram o primeiro turno, se isso aumentaria a vontade ou diminuiria a vontade de o eleitor votar em determinado candidato. Para a maior parte dos eleitores, o apoio desses candidatos não faz diferença para ele votar ou não num candidato nesse segundo turno. Entre 40% e 45% dos eleitores de Ciro, Marina, Geraldo Alckmin, João Amoedo, Henrique Meirelles e Álvaro Dias disseram que o apoio deles não faria diferença. O candidato que potencialmente mais faz o eleitor querer votar em alguém no segundo turno é Ciro Gomes, com 29%. O segundo é João Amoedo, com 23%. Já em relação a Geraldo Alckmin, apenas 19% dos entrevistados disseram que o apoio dele aumentaria a chance de votar num determinado candidato neste segundo turno. Bom, a gente perguntou para os entrevistados também qual a expectativa deles em relação ao vencedor da eleição. 70% dos eleitores disseram acreditar na vitória de Jair Bolsonaro, contra 24% que afirmam que a vitória deve ser de Fernando Haddad. Bom, a pesquisa buscou investigar também como se deu o comportamento do eleitor em relação ao voto de primeiro turno. A gente perguntou se o eleitor
quando o eleitor tomou essa decisão, se ele tomou no domingo, no sábado, na sexta, na quinta ou antes da quinta-feira. E, de acordo com a pesquisa, 19% dos eleitores tomaram a decisão de voto para presidente da República nos últimos 4 dias de campanha, sendo que 10% do total de eleitores respondeu na pesquisa ter tomado essa decisão no domingo, no dia da eleição. Isso explica um pouco esse crescimento na reta final de Jair Bolsonaro, que levou o candidato do PSL a atingir 46% dos votos válidos nas urnas, na apuração do TSE.